sou a Rogelma, estudante de Direito da UNITA, do 6º semestre. Nós vamos falar sobre a responsabilidade civil do Estado, Direito Administrativo 2, né? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, como eu já disse para vocês, né? Que é a responsabilidade civil do Estado. Você sabia que em determinadas situações o Estado é obrigado a indenizar as pessoas por danos causados pela atuação de seus agentes públicos? Todos nós, em algum momento, dependemos dos serviços públicos, como saúde, segurança, transporte, educação. E quando esses serviços falham ou causam prejuízo à população, o cidadão ele tem o direito de ser indenizado e por isso vamos entender como o Estado responde pelos danos que são causados pelos seus agentes. O que é a responsabilidade civil do Estado? É a obrigação do Estado reparar os danos para terceiro, seja por uma ação, omissão ou falha do servidor público. Ou seja, se algum servidor ou Estado prejudica alguém, ele tem o dever de indenizar a pessoa. Trouxe para vocês o artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal de 1988, que fala assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Trouxe aqui um exemplo para simplificar o entendimento de vocês. Imagine um transporte público colidindo com um carro de uma pessoa comum. Mesmo que a pessoa que esteja dirigindo o carro esteja errado, quem tem o direito de indenizar e o dever é o Estado. Vou falar um pouco sobre os fundamentos da responsabilidade civil do Estado, PL. Ponto 1. Princípio da legalidade. O Estado deve sempre agir conforme a lei. Se atuar de forma ilegal ou abusiva e causar dano, deve reparar. O ponto 2 é o princípio da igualdade. Não é justo que uma pessoa sofra prejuízo para que o Estado atue em nome de bem coletivo. Exemplo, desapropriação sem pagamento justo. O ponto 3, teoria do risco. Quem oferece um serviço que pode causar danos, como o Estado, deve arcar com os riscos dessa atividade. Mesmo sem culpa, se há dano, o Estado pode ter que indenizar. Exemplo, queda de uma árvore mal conservada em um parque público. Ato lícito versus ato ilícito. Ato lícito é quando a administração age dentro da lei, mas mesmo assim causa algum tipo de prejuízo, como por exemplo, casos de desapropriação. E ato ilícito é quando o Estado age contra a lei, como por exemplo em caso de abuso de autoridade. E mesmo que a atuação do Estado seja legal, o Estado ainda assim é obrigado a indenizar. Agora nós iremos falar sobre as teorias da responsabilidade civil do Estado. Nós temos 3. De forma objetiva, nós vamos falar da teoria da culpa administrativa, do risco administrativo e também do risco integral. Na primeira, a da culpa administrativa, como o próprio nome já fala, é necessário que haja e que seja provado a culpa do agente administrativo em caso de alguma eventualidade, ok? Então, o primeiro requisito é que haja culpa do agente administrativo, como em casos de omissão do Estado. No próximo, nós temos o risco administrativo. Nessa teoria, é necessário que seja comprovado 2 requisitos. O primeiro é que haja um dano. O segundo é que haja um nexo de casualidade entre a ação e o dano. Ou seja, não é necessariamente preciso que comprove a culpa do agente administrativo, mas um nexo de casualidade. E por último, nós temos a teoria do risco integral, em que o agente administrativo vai ser considerado culpado em qualquer hipótese, mas, mesmo que seja caso, na verdade, de caso fortuito, alguma coisa de perigo maior, ele será em casos devidamente expressos por lei. Gente, concluindo o nosso trabalho, né, eu vou deixar uma mensagem para vocês. A responsabilidade civil do Estado garante que o cidadão não fique desamparado frente às falhas ou abusos de poder público.
é uma forma de proteger o interesse individual e garantir que o Estado atue com mais responsabilidade. Por isso, é tão importante conhecer os seus direitos. O Estado deve proteger a sociedade, mas também deve reparar os danos que causa. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e nos siga. Mais informações sobre cidadania e direito. Turma 8N, 6º semestre, UNITA, Direito.